Olá, esse é o Petcast História, o podcast oficial do Programa de Educação Tutorial do curso de História da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entiende que el enemigo es uno. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Filhotes da ditadura! Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas. Vai todo mundo perder. Isso é uma mentira, uma pantomima, uma patuscada. Se eu devo morrer. Se eu devo morrer, tu deves viver, para contar minha história, para vender meus trastes, para comprar um pedaço de pano, e também umas cordas, um pano branco com uma cauda que alongaste, de modo que uma criança, em algum lugar de Gaza, que tenha o céu no centro de seu olhar, esperando pelo pai que se foi no arder de fogaréu, sem se despedir de ninguém, sequer de seu corpo, sequer de si mesmo, que ele veja este teu pássaro voador bem no alto, que pense por um momento que lá voa um anjo, trazendo o amor de volta. Se eu devo morrer, que tal fado traga esperança, que se transforme numa história. Para abrir esse episódio, escolhemos um poema de Refat El-Aher, um professor, poeta e escritor palestino, nascido em 1979, que morreu durante um bombardeio israelense em Gaza, em dezembro de 2023. El-Aher era um crítico da ocupação israelense, e deixou 6 filhos e sua esposa. O poema, Se Eu Devo Morrer, recitado anteriormente, foi o último que escreveu. 4 meses depois, uma de suas filhas também foi morta por um ataque aéreo israelense em Gaza, junto com seu marido e filho de 2 meses, que Refat sequer chegou a conhecer. Este poema foi traduzido por Flávio Wolff de Aguiar e publicado na revista Margem à Esquerda, número 43, da Boitempo. A gravação desse episódio está acontecendo hoje, no dia 14 de outubro de 2024, e uma semana atrás completou um ano do massacre atual em Gaza, com um número de palestinos assassinados que passa dos 50 mil. O ataque do grupo de palestinos Hamas, no dia 7 de outubro de 2023, desencadeou uma ofensiva israelense que perdura até os dias atuais, e que nas últimas semanas tem se espalhado para o Líbano. Entendendo que essa é uma parte de uma longa guerra colonial, marcada sobretudo pela desproporcionalidade de forças, buscamos compreender as raízes históricas do que ocorre na Palestina, tratando um pouco mais do sionismo e do colonialismo na região. Convidamos, então, a Maria Francisca e a Maria Luísa, estudantes de graduação do curso de História da Universidade Federal Fluminense, para falar um pouco desse tema com a gente. A Maria Luísa, inclusive, estava com a gente na série sobre a Palestina, que foi gravada em 2021 também no PET, né? Podem se apresentar, meninas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Maria Luísa, né? Como a Natália me apresentou. E eu estou finalizando aí o curso de História. E como bem ela falou, eu já fui petiana, sou ex-petiana, né? Da História. E participei aí dessa outra série que o Petcast fez, acho que foi em 2022, né? Sobre a Palestina, e é muito legal estar retornando aqui no Petcast agora como convidada, porque quando eu gravei esse podcast, né, lá atrás, eu não sabia ainda que eu ia querer estudar a Palestina, né, e foi meu primeiro contato com essa questão. E o estudo que eu fiz para fazer aquele podcast, né, ele teve muita influência, assim, no meu caminho dentro da faculdade e até na minha visão de mundo. Então, assim, é muito legal para mim estar voltando falando desse tema, e ainda mais sendo meu tema de monografia. Então, eu queria agradecer muito ao convite, ao PET, ao pessoal que entrou aí depois, e também por vocês estarem continuando levando esse projeto do podcast, do Petcast, né? Que, sem dúvidas, é um trabalho muito maneiro que vocês fazem e continuam fazendo por aí. Então, obrigada pelo convite, gente. E aí, gente, obrigada pelo convite também. Fico feliz de ter um projeto que esteja preocupado também com trazer esse debate, né, de historicizar essa discussão que muitas vezes é colocada como algo que caiu na terra, assim, né, que não tem raízes históricas como tudo tem no mundo, né? Eu também, assim como a Maria Luísa, tenho desenvolvido agora para a monografia, né, uma pesquisa em torno
do Oriente Médio. Eu tenho pesquisado o colonialismo britânico na região, sobretudo durante o período da Primeira Guerra Mundial, até o momento, né? Também faço parte do grupo de leitura de Oriente Médio e Mundo Árabe, o GOMA, como a gente gentilmente chama, que foi fundado em 2022, e também deixo o convite aí para os ouvintes de participar. A gente se reúne quinzenalmente ou mensalmente para poder discutir leituras que enriqueçam essa discussão maior, né, sobre o Oriente Médio e, em geral, e a Palestina em particular. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente acabou não se apresentando, mas eu sou a Nath, e eu estou gravando esse episódio hoje aqui também com a minha amiga petiana Gabi. Pode se apresentar aí, Gabi. Olá, ouvinte, eu sou a Gabi. Fico muito feliz de estar aqui gravando mais um episódio com a minha amiga Nath, né? E ainda mais de trazer como convidadas colegas de graduação que, apesar de ainda não estarem formadas, já possuem muito acúmulo sobre esse tema que é tão importante, tão urgente. Então, eu espero que o nosso ouvinte goste do episódio e termine de escutar querendo saber mais, né, sobre o assunto. Então, assim como nós fizemos em 2021, na série de 3 episódios sobre a Palestina, a gente queria fazer algumas ressalvas iniciais. E esse episódio surge como um esforço do Pet História de seguir pautando a Palestina e a gravidade de tudo o que está acontecendo lá. Ainda mais tendo em vista que a mídia tende a adotar uma perspectiva israelense ou estadunidense do assunto, e assim trazer a público os horrores perpetuados pelo Estado de Israel acaba ficando nas mãos do jornalismo independente, e na maior parte das vezes sofre sanções e apagamentos por se posicionar a favor do povo palestino. Então, nós do Pet História não pretendemos aqui nos colocar como supostamente neutros, até porque entendemos que não existe neutralidade. Estaremos adotando a perspectiva de pensar Israel a partir de uma lógica colonial. Assim, destacamos que a expressão que a tal questão palestina, entre muitas aspas, deve ser pensada não como um conflito de raízes religiosas ou uma situação muito complicada de ser compreendida, que é como muitas vezes isso é colocado, mas estamos falando de uma política de extermínio do povo palestino pelo Estado sionista de Israel, que militarmente é infinitamente superior ao povo palestino, até por conta do apoio e do financiamento que Israel recebe de outras potências para seguir o seu projeto. Queremos também fazer uma diferenciação entre antisionismo e antissemitismo, já que a narrativa israelense cria uma confusão intencional entre esses dois termos como uma forma de invalidar qualquer pessoa que se posicione contra o sionismo. O termo sionismo, no passado, relacionava-se à autodeterminação do povo judeu, algo muito difundido por Theodore Rose, tido como o fundador do sionismo moderno. Então, por volta de 1897, por meio da Organização Sionista Mundial, as ideias do Estado judeu começaram a ser elaboradas, e nesse momento ainda não se sabia, de fato, onde seria esse Estado. O sionismo, então, é uma ideologia discutida desde o século XIX, anterior à Segunda Guerra Mundial. E dessa forma, cabe destacar aqui que não é uma reação ao Holocausto. É preciso compreender que a construção de uma narrativa que, à medida que se contraria a soberania do Estado de Israel, torna-se antissemita, o que não é uma realidade, uma vez que o sionismo é uma ideologia colonial que não contemplou a população palestina e se expressou politicamente na construção de um Estado étnico israelense. Limitar o que ocorre na Palestina a um conflito religioso não leva em conta as dimensões políticas e geopolíticas. A ação colonialista do Estado de Israel se dá por haver o domínio de um povo sobre outro, assim como a limpeza étnica é explicada pela remoção, expulsão e genocídio do outro grupo. É importante, principalmente, desmistificar as explicações que comparam o antissemitismo e antisionismo, limitam o conflito a um conflito religioso e identificam as resistências palestinas sempre como terroristas. Trata-se aqui de compreender historicamente a construção das narrativas utilizadas para legitimar o Estado de Israel. E dentre os mitos que percorrem a mídia e a população está a proporcionalidade de forças. Enquanto Israel tem uma força militar incisiva que conta com armas, tanques e mísseis, muitos ataques promovidos pelo Estado de Israel
possuem também apoio de países como Reino Unido, Estados Unidos e França. E junto a isso, grupos internacionais promovem um grande apoio, principalmente bélico, sendo desproporcional às forças palestinas. O povo palestino, muitas vezes, segue na luta política e armada contra o Estado de Israel sem apoio. Feitas essas ressalvas, a gente acha importante retomar aqui um pouco do factual para inteirar o nosso ouvinte nessa discussão, né? Bom, a região da Palestina fica localizada na parte mais oriental do Mar Mediterrâneo, onde atualmente faz fronteira com o Egito ao sul, com a Jordânia ao leste e a Síria e o Líbano ao norte. Esse pedaço já foi dominado por grupos distintos no decorrer do tempo e foi incorporado pelo Império Otomano no início do século XVI. Na região, os muçulmanos, que eram maioria, coexistiam em paz com cristãos e judeus, todos eles palestinos, por habitar a região da Palestina. Para entender elementos centrais dessa história, precisamos olhar para o contexto europeu de surgimento e fortalecimento de nacionalismos durante o século XIX, pois é nesse momento que surge o movimento sionista, que a Malu vai explicar mais detalhadamente para a gente mais na frente. Mas dando uma resumida, esse movimento, como a Nath falou anteriormente também, defendia a criação de um Estado que abrigasse o povo judeu, que já sofreu diversas perseguições e se espalhou pelo planeta, o que a gente não tem nenhuma intenção de negar por aqui. Outras regiões foram pensadas para serem o lar judeu, mas já em 1897, quando aconteceu o primeiro Congresso Sionista, já havia sido decidido que a região da Palestina seria o lugar para o estabelecimento desse Estado. Só que não foi pensado, ou na verdade foi pensado, que já havia gente vivendo ali. Então a imigração de judeus para a Palestina foi incentivada e financiada muito antes da criação do Estado de Israel. Um pouco mais adiante, em 1917, durante a Primeira Guerra, a Grã-Bretanha, buscando o apoio de judeus sionistas durante o conflito, assinou a Declaração de Balfour, que reconhecia a iniciativa e prometia apoiar e facilitar a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Isso foi considerado pelos árabes uma traição, já que os britânicos já haviam também se comprometido com as independências das nações árabes que estavam no Império Otomano, né? E isso, em tese, abarcaria também a Palestina. A região da Palestina, apesar de prometida para os judeus, sequer estava sob o domínio dos britânicos, já que ainda fazia parte do Império Otomano. No entanto, com o fim da guerra e com a partilha do território do Império Otomano, foi criado o Mandato Britânico da Palestina, que durou entre 1920 e 1948. Vale ressaltar que essa entidade política foi formalizada e legitimada pela Liga das Nações e tinha como suposto propósito administrar e preparar a região para que futuramente ela pudesse se autogovernar. Bom, isso tudo no papel, né? Afinal, esse período, que a Maria Francisca vai explicar um pouquinho melhor para a gente, foi marcado por uma série de conflitos, com a intensificação da imigração de judeus para o território palestino e com a crescente expulsão e subalternização dos palestinos, perpetuada tanto pelas instituições britânicas como pelos colonos judeus. Com o fim da Segunda Guerra, os britânicos, percebendo que o modelo administrativo colocado pela região gerava muito mais desvantagens que benefícios, passam a questão da região palestina para a recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. A Resolução 181, aprovada em 1947 na ONU, previa a criação de um Estado árabe e outro judeu. E já no ano seguinte, em maio de 1948, foi criado o Estado de Israel. No entanto, a partilha da região deixou uma parte maior do território para os judeus, mesmo que eles estivessem em uma quantidade muito menor. E, além disso, o mapa aprovado pela ONU separava a região de forma não contígua, e também não foi criado um Estado para a população árabe, que não aceitou a partilha proposta pela ONU. Então, em maio do ano seguinte, com a declaração de independência de Israel e com o fim do mandato britânico sobre a Palestina, as nações árabes no entorno, Egito, Líbano, Síria, Jordânia, declararam guerra ao recém-criado Estado de Israel. A guerra vai terminar no ano seguinte com a assinatura de um armistício e com a vitória de Israel, que terminou a guerra com uma parcela significativa do território palestino que foi incorporado. Além disso, também a Jordânia passou a gerir o território da Cisjordânia e uma parte de Jerusalém, enquanto o Egito ocupou a faixa de Gaza. Ou seja, enquanto o Estado de Israel saiu do conflito com uma parcela de mais ou menos 1/3 a mais do território destinado aos palestinos pela partilha inicial da ONU, a população palestina vivenciou o que é chamado de Nakba, que significa tragédia em árabe.
Esse desastre se refere ao êxodo e à expulsão de aproximadamente 700 mil palestinos por conta da criação do Estado de Israel e por conta da guerra que se seguiu, né? Essas pessoas se tornaram refugiadas em países árabes vizinhos ou em outras partes do mundo e até os dias de hoje lutam por seu direito de retorno, que muitas vezes é negado por Israel. Após esse período, podemos destacar alguns momentos-chave, como a Guerra dos 6 Dias e a Resolução de 242 da ONU, que exigia a retirada das forças armadas israelenses do território palestino ocupado ilegalmente. Mas devemos falar também sobre o processo contínuo de estabelecimento de assentamentos de judeus em território palestino, o que é considerado ilegal pelo direito internacional. Também podemos falar sobre o controle das fronteiras da Palestina por Israel e do controle e bloqueio do abastecimento de energia, água e às vezes até de alimentos e medicamentos, por exemplo, que é algo que tem sido muito utilizado por Israel no último ano também. Por outro lado, a gente também pode falar como da primeira intifada, que aconteceu entre 1987 e 1993, e resultou nos acordos de Oslo. Podemos falar também da segunda intifada, e podemos falar de diversos movimentos de resistência do povo palestino, né? Mas isso eu vou deixar mais para frente, para que as meninas toquem um pouco mais nesse assunto, mas quem quiser um panorama maior de tudo isso, a gente recomenda novamente a série de episódios que já foi gravada. Mas, bom, levando para as perguntas e retomando um pouco o que a Nath já falou sobre o sionismo, a gente entende que o sionismo não é uma invenção do século XX, né? Então, eu queria perguntar para a Malu como que surgiu esse movimento, como ele pode se relacionar com a imigração dos judeus para o território palestino e por que a gente pode pensar ele a partir da ótica colonial. Então, gente, respondendo aí essa pergunta, antes de responder essa pergunta, na verdade, eu vou só apresentar qual é o tema que eu pesquiso, né? Porque acabou que eu esqueci de falar disso na minha apresentação. Mas, para dar um pouco de sentido do porquê que eu estou respondendo essa pergunta, né? Eu estudo a caracterização do sionismo, né, enquanto um fenômeno histórico colonial, a partir da perspectiva de uma organização da resistência palestina, que é a Frente Popular de Libertação da Palestina, né, uma organização marxista-leninista que atua até os dias atuais, e eu analiso a resolução do primeiro congresso deles, que foi em 69. Então, a minha pesquisa ela se dá a partir do debate sobre o colonialismo, né? Eu vejo um pouco de como esse debate ele aparece na academia e como que ele se expressa na resistência palestina. Então, vamos lá, né? Como vocês muito bem apresentaram já, o sionismo ele vai surgir ali no final do século XIX, né? Em meados do século XIX para o final, e muito bem pontuado pela Nath também, que ele não é um movimento de reação ao Holocausto, né? Ele já existia antes com esse objetivo de criar um lar nacional judeu, né? E aí é importante a gente pontuar que ele nunca considerou a incorporação de outra população dentro dele, né? Dentro desse Estado. Então, é importante a gente ter isso em mente, principalmente quando a gente vê o que o Jeff Halper, que é um autor que eu uso na minha pesquisa, vai falar sobre o sionismo, né, e sobre os objetivos do sionismo. Ele vai pontuar que esse movimento, o sionismo, que é um movimento político, né, ele vai ter origem ali na Europa, né, no contexto de surgimento dos nacionalismos europeus mesmo. E aí o Jeff Halper ele vai falar que esse nacionalismo que é relacionado ao sionismo, ele vai surgir nesse contexto de nacionalismos europeus se formando. E ele diz que isso é um terreno muito fértil para a defesa de um espaço racial puro, como a gente vai ver se desenvolvendo, né, em várias experiências na Europa. E aí ele vai definir o sionismo a partir da perspectiva de etnonacionalismo. Ele vai dizer que eles defendem a criação de um Estado-nação exclusivo ou de uma etnonação, como ele também chama. E aí, é por isso que eu quis dizer que desde a formulação do pensamento sionista, essa outra população, que no caso veio a ser a Palestina, né, os palestinos, nunca esteve
eles nunca tiveram a intenção de inserir outra população dentro desse estado étnico, né? E aí, outro autor que eu também vou usar muito, né? Eu vou fazer minha exposição muito na discussão e no diálogo que eu venho traçando entre esses autores, é o Ilan Pappé, né? Que é um grande nome dessa discussão. Ele vai falar muito sobre a limpeza étnica, né? Ele vai desenvolver muito esse conceito e vai também falar muito sobre a caracterização de Israel enquanto um Estado colonial. E aí ele vai justamente fazer a defesa do sionismo como um fenômeno histórico colonial. E aí, através da comparação entre outras experiências coloniais e o sionismo, ele vai identificar que havia um objetivo final que não era a colonização em si, né? Era um interesse nacionalista. Mas a partir do momento em que houve a territorialização desse objetivo, ele vai se tornar colonialista, porque o sionismo ele vai escolher uma terra e vai ter como objetivo tomar aquela terra, não importa qual população que está lá. E aí, o Pappé ele vai dizer, né, que existe um debate na academia assim, entre a visão predominante entre os israelenses, que defende que o sionismo é um movimento de libertação nacional, que está adentrando sua antiga pátria, abandonada e esvaziada desde a época romana, e entre o lado dos árabes, que vai defender que o sionismo é um fenômeno puramente colonial. E aí o exercício que o Pappé vai fazer é de entender esse fenômeno do sionismo dentro das suas particularidades, sendo a principal dela esse impulso nacionalista desse movimento, né? Ele fala que essa é uma das principais particularidades do sionismo e o que mostra que ele não é somente colonial, né? Que ele não tem só um objetivo colonial, ele tem também um objetivo nacionalista, mas ele vai se expressar a partir do colonialismo de assentamento, que é um conceito também que eu vou falar um pouquinho mais para frente. E aí, enfim, esse exercício que ele faz, ele é importante, porque a gente também vai ver com outro autor que eu vou trazer, que essas particularidades do sionismo, elas muitas vezes são trazidas para ocultar o colonialismo. Por exemplo, mas na verdade não é colonial o objetivo, é nacionalista. A gente tem que entender qual é a complexidade desse movimento, né, desse movimento político, para a gente não cair nessas armadilhas e para a gente conseguir caracterizar ele como colonial, porque é isso que ele é. E aí, falando um pouco sobre o colonialismo de assentamento, que é um conceito que eu falei um pouco atrás, né? E todos os três autores que eu trouxe aqui, eles vão trabalhar esse conceito e, em linhas gerais, é uma forma de colonialismo que se concretiza quando colonos estrangeiros chegam num país com a intenção de dominá-lo e substituir a população nativa e não integrando ela, né? E aí isso é feito através dos deslocamentos em massa, da marginalização ou do genocídio total, que são essas, e até das outras formas que vocês falaram, como corte de recursos, de medicamento, de água, luz, isso tudo para gerar esse ambiente de ausência de direitos mesmo, né? E todas essas formas a gente vê que são formas utilizadas por Israel o tempo todo, né? E aí esse colonialismo de assentamento, ele tem o objetivo de eliminar a população nativa. E aí, além disso, através dos mitos a respeito do direito sobre aquela terra, eles acabam eles vão reivindicar a legitimidade desse roubo e desse apagamento da população nativa. E aí, o Halper, ele também vai caracterizar o colonialismo de assentamento pela percepção de que esses colonos, eles vão assumir o controle do país, né, do território, e eles vão substituir todos os sistemas sociais e políticos da população nativa. Isso é uma forma de neutralizar qualquer possibilidade de descolonização ou dessa população se levantar contra a colonização. E, inclusive, isso é uma coisa que eu queria pontuar, que eu acho impressionante, porque a gente vê um projeto de colonização muito bem sucedido nesse sentido, né, em que Israel e o sionismo conseguiu destruir quase que completamente todos os sistemas sociais da população palestina, e mesmo assim ainda existe uma resistência que se organiza e se levanta contra isso tudo, né?
E aí outro autor que eu queria trazer também é o Maxine Hodgson, que vai fazer um trabalho importante na década de 70 de trazer o debate do colonialismo à tona fora do meio palestino, né? Porque, enfim, isso sempre foi falado pelos palestinos desde o início dessa agressão. Mas ele vai, então, afirmar lá na década de 70 que é isso, dentro da comunidade árabe, intelectual ou não, entender o sionismo como um fenômeno colonial é uma coisa unânime. Isso é óbvio, né? Porque, e até vejo isso na minha própria fonte, que eu falei que é a resolução da FPLP, do primeiro congresso da FPLP na década de 70, né? E eles falam o seguinte, né? Em nenhum momento, o documento é enorme, são mais de 150 páginas, em nenhum momento eles se preocupam em argumentar que aquilo é colonialismo. Eles, inclusive, falam que isso aqui é colonialismo, não é discussão, não está em debate. Porque é isso, né? Para o povo palestino, essa percepção ela nunca foi questionada, e isso é lógico. Porque quando você é expulso da sua casa e tem seus bens confiscados por um Estado recém-criado, você entende que isso é colonialismo. Quando você é filho ou neto de pessoas que passaram por isso e você não tem o direito de retornar para o lugar que a sua família viveu, você entende que isso é colonialismo. Então, é claro que isso nunca foi um debate para a população palestina, isso é um debate para a gente que não está vivendo essa realidade. E aí o Hodgson ele também vai fazer uma pontuação importante, que é o papel de Israel no imperialismo mundial, né? Ele ainda vai observar que nessa época, né, na década de 70, ele estava vendo uma crescente das organizações de resistência, relacionando, né, entendendo Israel como uma base imperialista estabelecida no Oriente Médio, que foi criada pelo imperialismo britânico, como a Maria vai falar melhor depois, e como vocês já falaram também, e que continua sendo um braço do sistema imperialista mundial até os dias de hoje. Hoje em dia a gente vê isso até com muito mais clareza do que na época, né, sendo ali uma influência direta dos Estados Unidos. E aí, na fonte que eu analiso, eles até vão definir isso como a melhor posição do mundo todo para o imperialismo, porque permite que os Estados Unidos tenham ali uma base consolidada nessa região, né, que é uma região de interesse deles. E aí eu acho até interessante trazer uma perspectiva que a FPLP traz nesse documento que eu analiso, é que eles passam muito tempo descrevendo quem é o inimigo deles. E aí o sionismo é meio que a ponta do iceberg, assim. Eles falam do sionismo, depois eles falam sobre as forças reacionárias árabes, ou seja, aqueles que estão dentro do mundo árabe, mas estão em conluio com o imperialismo. Aí depois eles falam do imperialismo. E eles vão falar que se você esquece de uma parte desse inimigo, você não vai ter uma compreensão total desse problema, né? Então, não dá para realizar uma análise pertinente sobre o sionismo e qual é seu comportamento, né, e qual é a sua praxis, sem a gente localizar qual é o seu papel na ordem imperialista. Mas aí, retornando à questão que o Hodgson traz para a gente, ele vai estar debatendo, na década de 70, com o sionismo de esquerda, né? Ele não vai estar nem debatendo com o sionismo tradicional do Theodor Herzl, né, que a gente falou. Ele vai estar debatendo com uma galera que se diz socialista e sionista. E aí é um pessoal que disputa o movimento sionista, né, a partir dessa perspectiva da luta de classes e do operariado judeu. E aí ele vai afirmar que esses pensadores socialistas, eles foram muito incorporados por parte do movimento sionista, né? E eles vão influenciar muito em várias ondas de imigrantes judeus para a Palestina em busca de um trabalho construtivo. E isso vai, né, de um trabalho construtivo, de uma visão mais coletivista e tal. E isso vai acabar consumando para eles, né, uma ideia, uma conclusão de que não é possível uma sociedade que é permeada pelo socialismo ser caracterizada como colonialista ou ser associada ao imperialismo. Então, é uma estratégia muito bem pensada de você falar, mas como é que a gente vai falar que é imperialista se a gente é socialista? E aí outro argumento, né? E aí ele vai trazer vários argumentos que essa galera
esse pessoal, né, os socialistas sionistas, vão trazer. E um deles é retratar o mundo árabe como feudal e até mesmo fascista, né, como um antro da direita, de reacionários, enfim. E isso tem o objetivo de endossar a imagem dos sionistas como progressistas. E aí eles vão se colocar ali como os baluartes da esquerda e do anticolonialismo no Oriente Médio. E até é interessante a gente mencionar isso, porque da onde que eles tiram isso? Porque eles defendem que o Estado de Israel é uma vitória da luta dos judeus contra o imperialismo britânico. E aí eles vão usar isso como argumento para dizer que eles são anticoloniais. E aí aquilo que eu falei lá no início, sobre as singularidades do sionismo, né, que elas vão ser usadas para ocultar o colonialismo, eles vão argumentar algumas características, assim, contra algumas características do colonialismo, que quando a gente estuda esse conceito, a gente vê que elas não têm base. Como, por exemplo, eles vão falar que não houve a chegada de missionários abrindo caminho para os colonos comerciantes que queriam explorar o trabalho da população colonizada. Aí eles também vão negar a existência de uma pátria-mãe ou de uma metrópole, que é até um argumento que o próprio Ilan Pappé vai rebater no ensaio dele. Depois eu vou deixar todos os textos aqui direitinho com vocês, as referências. E aí eles vão falar também que não tinham soldados armados entrando nas terras palestinas, que os imigrantes eram judeus proletários e intelectuais. E aí é óbvio que essas alegações são completamente mentirosas, né? A gente vê que essa não é a realidade, né? Se não existissem milícias sionistas armadas, a gente não teria tido diversos momentos dessa limpeza étnica, né? Mas aí, além desses apontamentos não serem pertinentes, né, de acordo com a realidade mesmo, todas elas vão partir de uma caracterização pouco pertinente do próprio colonialismo, né? Então é por isso que esses autores que eu trago, eles vão se debruçar não só sobre os fatos históricos, né, sobre revisitar o que aconteceu e apontar as ações do Estado de Israel e do movimento sionista, mas eles vão se debruçar sobre o próprio conceito de colonialismo, né? Que é importante a gente não caracterizar como colonialismo somente no sentido de denunciar uma gravidade, mas a gente está caracterizando como colonialismo porque é isso que está acontecendo mesmo, né? Não é só uma forma de mostrar a gravidade da situação. E aí, só para fechar, eu queria falar um pouco sobre a situação dos assentamentos ilegais e de outras ações do Estado de Israel que, em alguma medida, são condenadas, né? A gente não pode dizer condenadas, mas são vistas como erradas, mas, enfim. E aí, falando sobre os assentamentos ilegais. Eu entendo, né, e é isso, assim como vocês colocaram também, eu entendo que a única saída para essa situação, para essa perpetuação da violência, é a descolonização, né? É a destruição das instituições coloniais e o fim do Estado de Israel. Porque muitas vezes, por que eu estou afirmando isso, né? Muitas vezes o debate sobre ser colonial ou não, ele se dá a partir das áreas de ocupação ilegal, que foram anexadas por Israel posteriormente à criação do Estado, ou então os assentamentos que não são previstos em nenhum acordo que existem atualmente, né? E a partir do momento em que são assinados acordos, como, por exemplo, os acordos de Oslo, que aconteceram nos anos 90, né? Que prometem a desocupação dessa área, e é importante, dessas áreas, né? E é importante a gente ressaltar que nem isso Israel garantiu, se pressupõe que o problema são as ocupações ilegais e só. Que o colonialismo ele só está presente ali, no que não é reconhecido pela comunidade internacional. E aí é isso que os acordos de Oslo, né, que é onde foi também criada a Autoridade Nacional Palestina, vão consolidar, né? E essa autoridade em total acordo com isso. E vai também estar em acordo com a perpetuação desse colonialismo. E aí é por isso que a população palestina não reconhece esse acordo e não reconhece a Autoridade Nacional Palestina.
Então, a gente tem que tomar cuidado com essa situação dos assentamentos ilegais, assim como a própria expansão do genocídio que a gente está assistindo hoje. Esses fatos eles têm que ser mencionados como uma forma da gente escancarar qual é o real objetivo do sionismo e do Estado de Israel. Mas não assim, como se esse fosse o único problema. Se a gente cessar fogo, então tudo bem. Se Israel desfizer os assentamentos ilegais, então tudo bem. Porque aí a gente reconhece a legitimidade de um Estado colonial. Né? A gente dá essa legitimidade para um Estado que foi criado a partir dos mesmos objetivos que a gente vê se concretizando hoje em dia, e isso nunca foi segredo. Né? A gente tem provas o tempo inteiro de que o que acontece hoje em dia é objetivo desde o início, desde que esse Estado foi criado. Né? Então, é um pouco isso, gente. É muito interessante pensar nos conceitos mesmo que a Malu trouxe, o colonialismo, o próprio colonialismo de assentamento, o sionismo, principalmente nos debates também que ela citou. Eu acredito que esse estudo é super necessário para a gente compreender as construções das narrativas que legitimam o Estado de Israel, os discursos das mídias, os mitos que perpassam a população, né? E a própria construção das fontes que a Malu usa na pesquisa também, né? Então, quando a gente pensa no genocídio do povo palestino, que está posto hoje, por vezes a gente esquece que a região já fez parte do Império Britânico, né? E aí eu queria perguntar para a Maria como a gente pode pensar o processo de ocupação desse território pelos britânicos em comparação à Palestina otomana e como o mandato britânico da Palestina se relaciona com o sionismo e pode ser colocado e pode ter colocado condições para a posterior criação do Estado de Israel. Poxa, obrigado pela pergunta, Natália. Eu acho que isso é um elemento importante para a gente pensar justamente aquilo que vocês estavam colocando, né? A necessidade de historicizar essa discussão, essa questão que não é só uma questão palestina, mas é uma questão do nosso tempo, que implica uma série de conformações históricas que a gente está vendo desenrolar disso agora também. E assim, antes de falar sobre esse período do mandato britânico da Palestina, para a gente refletir, né, sobre que maneira os britânicos facilitaram essa entrada do projeto sionista da região, que a Maria Luísa apontou corretamente, acho que é importante a gente recuar até o período anterior à fundação desse mandato, né, que foi justamente no imediato pós Primeira Guerra, que foi em 18, né, para a gente entender como que a gente chegou até essa conformação. E aí eu acho que é importante apresentar um pouco do período que o Albert Hourani, que é um historiador britânico, filho de libaneses, que ele tem um trabalho seminal de muita importância, assim, justamente por ser uma abordagem bem abrangente de uma história do mundo árabe, uma espécie de manual, não sei qual a falta de melhor expressão, que é o trabalho História dos Povos Árabes, inclusive é um trabalho que está traduzido em português, e quem tiver interesse em conhecer mais sobre essa história é uma boa indicação. O que ele vai argumentar que sobre um período que foi o período chave para tecer essa relação assimétrica entre a Europa e a região do Levante, né? Que o Levante, inclusive, significa sol nascente em francês, que é justamente esse período do Sudoeste Asiático, que a gente chama do Oriente Médio. E aí, enfim, vai ter um debate do o que entra, o que não entra, mas esse contexto que a gente está abordando aqui certamente entra. Que foi o que ele chama da era dos impérios europeus, no século XIX, né? Que uma outra professora também, aqui, né, pesquisadora brasileira, Arlene Clemecha, ela vai apontar que eu acho que é a definição que ajuda bem a ilustrar, que é um período em que o poder, a influência, os bens e ideias que irradiavam da Europa Ocidental, e as decisões finais eram tomadas não no Cairo, nem em Istambul, mas em Paris, em Londres e outras capitais da Europa. Eu acho que isso é interessante para a gente entender como que essa relação é de fato assimétrica, né? Então, o contexto geral no Oriente Médio, na segunda metade do século XIX, perdão, é um período de abertura do Império Turco-Otomano para o capital estrangeiro. Esse período foi marcado na historiografia após uma série de reformas que o Império vai adotar, que é chamado de Tanzimat Hayriye, que enfim, o meu turco não é muito afiado, né, mas eu estou dando melhor aqui. Mas é um período que se estende de 1839 a 76, que é um processo de assimilação do modo de produção capitalista que é capitaneado por esses capitais europeus, né? E aí, só para a gente dimensionar mesmo, né? O Império Otomano, nesse período, ele contraiu um total nominal de empréstimos no valor de
256 milhões de libras turcas, sendo desses 256, 117 milhões só em juros. Então, um período que o pagamento da dívida representava mais da metade do orçamento anual do Tesouro Otomano. E tem um historiador econômico chamado Murat Birdal, que ele vai caracterizar isso como um Estado dentro de um Estado. E eu acho isso, enfim, ajuda a gente a entender, né? Então, essas reformas implicam, assim, é isso, não é tão estranho para a gente que é de um país também que passou por que tem uma história de colonização, né? Mas é um processo de reforma que implicou a reforma do sistema financeiro, parlamentar, Código Civil, criminal, militar, tudo isso foi organizado de acordo com o modelo francês, fundação de universidades, seguindo o modelo ocidental, tudo isso. E a situação ela evolui de forma tão dramática que o controle das dívidas das finanças otomanas ela vai passar a ser, administrado pelo Conselho Europeu da Dívida Otomana, com uma representação europeia, né? Enfim. E aí essa parte, né, a formalização dessa estrutura de organização do Estado, ela vai implicar em transformações igualmente profundas em outros sentidos, né? Então, a gente está falando de as indústrias autóctones que estavam muito tempo estabelecidas e elas estavam ruindo. Tinha um refino no açúcar, e o algodão do Egito, que eram indústrias consolidadas, a tecelagem síria, expansão dos portos para exportação dessas matérias-primas. Elas vão transformar as regiões, que vai implicar a construção de espécie de fazendas, né, para a Europa, assim, enfim, fornecimento dessas matérias para a indústria europeia, que vai implicar uma ruína da agricultura rural consequentemente, da alimentação da população, provocando êxodos rurais, fome, enfim, um processo de urbanização sem qualquer planejamento, sem emprego, sem nada, e a consolidação de reinos, de governos, etc., fantoches, que são aliados, então, aos interesses europeus. Que, claro, diga-se de passagem, isso ocasionou diversos conflitos civis, protestos, manifestações, disputas, etc., enfim, tudo que acontece em todos os lugares do mundo, mas parece, muitas vezes, que os povos árabes não têm direito a essa mesma complexidade, né? Então, as coisas só acontecem e eles estão lá observando, refletindo sobre o que sei lá o que, né? Mas a gente precisa resguardar esse direito à complexidade dessas pessoas também. E é isso, essa não complexidade, acho que é muito atribuída a um processo que a ciência política ela vai chamar do choque das civilizações, que é uma teoria política que foi desenvolvida por principalmente dois grandes intelectuais, né, assim, enfim, que certamente não engajam no que a gente está argumentando aqui, que é o Samuel Huntington e Bernard Lewis, inclusive, que era um historiador. É uma teoria política que é a resposta, inclusive, à tese do fim da história do Fukuyama, né? Essa ideia de que o motor da história ruiu, agora que a União Soviética teria caído, né? Então, nessa teoria, o mundo ele está dividido entre civilizações. Aí tem a civilização ocidental, a civilização ortodoxa, o mundo árabe, enfim, e enfim, outros grupos, né? E são os choques culturais entre essas civilizações que vão mover a história, vão mover as disputas e tal. E eu acho que é interessante comentar isso, porque mesmo rapidamente, assim, também enfim, sem tanto domínio da discussão, essas reverberações que vão implicar num debate da ciência política, mas eu acho que é interessante porque é uma lente de análise do Oriente Médio que ela vai circular muito dentro e fora da universidade, assim. E é porque é isso, essa lente que vem de livro, best-seller do New York Times, não sei o quê. E só que, além de ser o que vem de livro, o que nos informa, né, de forma geral, público geral, não sei, sobre o que se passa no Oriente Médio, enfim, aí tem livros provocativos com títulos como O que deu de errado no Oriente Médio, enfim. Além disso, eles também vão informar uma ofensiva bélica estadunidense na região do Oriente Médio que está presente até hoje, né? Então, esse cara que eu comentei, esse historiador, Bernard Lewis, ele, além de vencedor desses rankings e tal, ele também é chamado do historiador do George Bush, porque ele teve formulando planos de invasão do Iraque junto com generais de guerra, assim. Então, eu acho que é interessante também para a gente refletir qual é a própria posição do historiador durante esse processo e, novamente, saudar, né, a iniciativa do PET de estar assumindo, né, um lado como sempre, enfim, a gente, mesmo nas encolhas é feito, né? Então, enfim, eu acho que tudo isso falando assim, mas é isso, nesse contexto que vai ser comumente atribuído como esse choque das civilizações, então a modernização do Oriente Médio, no Império Otomano e tal,
nesse contexto, existe essa aproximação assimétrica, né, do Império Otomano com o Ocidente, e é calcada em uma troca desigual. Né? Esse avanço não à toa, ele vai se combinar com o período da recessão, foi a longa depressão, né, no segundo quartel do século XIX. Também não à toa, é um período em que ocorre a Conferência de Berlim, que se divide, os impérios europeus dividem o continente africano, e se especulava muito, né, principalmente nos jornais e tal, e, enfim, reuniões de gabinete dos impérios, sobre o que eles chamavam do homem doente da Europa, que é assim que era chamado o Império Turco-Otomano. Então, isso tudo vai colocar a Europa a se centrar cada vez mais nessa questão oriental, como eles chamam, que é uma questão formulada isso, com a premissa base assim, de que esse último bastião, grande bastião do poder oriental, ali próximo à Europa, o Império Otomano, era incapaz de se reformar e estava perto da morte, e eles precisavam dividir, escolher quais seriam os rumos, né, de como lidar com isso, né? E é isso que é interessante, assim, é que isso não é uma questão que vai ser dividido, não é uma questão que os impérios europeus, mesmo que eles mesmos com suas disputas internas, suas guerras internas, não é é isso, um ponto de partida comum é sempre que é isso, a gente vai dividir essa região. Agora, quem vai ganhar mais, quem vai pegar o maior pedaço, não sei, isso tudo é a disputa ali, né? Enfim. E eu acho que é interessante destacar também que um debate contemporâneo hoje na historiografia árabe é de entender essas agências autóctones nesse processo. Porque muitas vezes, quando a gente vai pensar a queda do Império Otomano, é tratado como uma teleologia, assim, uma força expansionista da natureza ocidental, esses choques da civilização, né, que eu comentei. Então, essa força mais forte, que aquelas relações que ainda perduram na região, algo imparável, sobrenatural, um contágio que vai modernizar, sem qualquer possibilidade de diferentes conformações desses distintos modos de produção, de organizar a sociedade, assim. E é claro, eu estou falando isso também, não estou de maneira alguma interessado em reduzir a força perceptível desse caráter intrinsecamente expansionista também, né, desse processo que não afetou só o Oriente Médio, da mundialização do valor. Mas acho que é importante também ter cuidado de tratar desse contato entre o Ocidente e povos árabes justamente com aquilo que eu tinha comentado antes do direito à complexidade, né, que eu acho que é bem justo para qualquer produção científica. Mas, enfim, eu acho que é isso, mas o fato é que se discutia essa possibilidade da queda, né? E aí, nessa ânsia, você vai ter o surgimento, né, de novas articulações de grupos acadêmicos turcófilos, né, que seria uma espécie de expressão do orientalismo, que vão se formar. Então, aqueles grupos que se dedicam a compreender, ou pelo menos sei, dizer que compreendem esses grupos, né? Que geralmente com afirmações bem positivas e tal, então, tipo, os turcófilos, mas não necessariamente todos são turcos ou são árabes, enfim, o nível de distinção vai depender também de qual é o intelectual que está fazendo essa produção. Mas, enfim, foi um período em que aconteceu muito isso, assim, e eu acho que aí teve na França, enfim, em diversos países na Europa, né? E eu acho que cabe um parênteses também que, por exemplo, a formação da historiografia israelense, que, aliás, é anterior à fundação de Israel, e isso é interessante para a gente entender qual que é o papel da história, né? Como eu estava comentando enquanto disciplina para um fenômeno colonial, mas a historiografia israelense ela nasce muito tributária com esse movimento do século XIX, do orientalismo, principalmente produzido em alemão, assim, porque eles eram formados por esses caras que também tinham interesse na mesma área, né? Só que a preocupação desses, assim, digamos, que sionistas, não digamos não, sionistas, mas enfim, meio que pré-israelenses, a preocupação deles era de uma preocupação do sionismo de provar uma conexão entre os judeus e a terra da Palestina para justificar a fundação de um Estado israelense, né? E eu acho isso muito interessante, assim, como que é a genealogia, né, dessas áreas. Enfim. E é isso, essas tensões crescentes, ela também é um reflexo dessas disputas interimperialistas, né, que eu comentei, dentro da própria Europa, pelas terras asiáticas, assim. Inclusive, é um período no século XIX, que foi um período que foi muito chamado de Grande Jogo, que era a disputa entre os ingleses e os russos pela Ásia Central, assim. Era uma grande tensão, assim. E aí você vai ver nesse meio período um crescimento grande da imigração judaica europeia para a Palestina, a partir de 1880, um pouco antes, né, do primeiro Congresso Sionista, inclusive, que a Maria Luísa comentou, né, que vai definir a criação desse lar judeu na Palestina, né. E aí, inclusive, interessante, tem
um livro, O Crime Ocidental, da Viviane Forrester. Ela vai detalhar um pouco dessa correlação dos votos e tal. Eu não vou lembrar agora o número, não, mas ela, se eu não me engano, assim, a questão de menos de 10 votos, você é votado a Palestina. Então, não era tão óbvio assim. Isso eu acho muito interessante. Teve o maior número de abstenções do que de pessoas que votaram pela Palestina como lar nacional judeu. Eu acho isso curioso, né? E aí, em 1914, você já tinha 12% da população palestina era judaica, né? Mas é isso, também enfim, não era uma imigração tão significativa ainda. E é isso, eu também, enfim, é difícil também por incompetência, mas também porque o período histórico é bem longo, é difícil, né, não fazer esses saltos temporais, assim, né? Mas aí já pegando esse gancho com 1914, que eu comentei, eu acho que é isso, o período da Primeira Guerra Mundial é muito importante para a gente entender como que a Palestina vai se tornar colônia da Inglaterra e como que vai ocorrer essa subjugação formal, assim, né, da região do Oriente Médio para a França e para a Inglaterra, né? E é isso, é o período que eu estudo também, enfim, espero poder trazer algumas questões. Mas é isso, tinha uma análise muito em voga na Europa nessa época de que o Império Otomano e a Alemanha, que era o seu aliado, assim, pelo menos circunstancial, eles poderiam ser derrotados pela Inglaterra e pela França, né? E aí, estrategicamente, e aí a Gabriela comentou isso no início, dessa traição que os britânicos impuseram aos árabes, né? Que é muito interessante, assim, para a chave, né? Que é isso, estrategicamente, antevendo essa queda do Império Otomano, junto com a Alemanha, a saída adotada pelo governo britânico na época que foi formulada por nomes como Mark Sykes, Edward Grey, o tal do Lawrence das Arábias, né? Eu tenho pesquisado a trajetória do Mark Sykes. Foi uma atuação por duas frentes. E aí, por um lado, eles fizeram apoio direto aos árabes e o seu anseio para a fundação de uma nação árabe moderna, a despeito dos otomanos. E, por outro lado, eles organizaram a assinatura de um acordo secreto com os impérios europeus para a divisão desse mesmo território sob o controle britânico e francês. Então, nesse momento, não estava em discussão assim, nos tratados em si, por enquanto, um torrão natal judeu, né? Mas, enfim, tem a ver. E aí estava sob debaixo dos panos estava acontecendo, né? E essa dupla estratégia, ela foi aprovada por políticos de diferentes partidos britânicos, inclusive o liberal, o conservador, e eu acho que esse elemento também tem a ver com o que eu tinha falado antes, né? Que revela como que a política colonial, ela sempre foi uma parte intrínseca da vida política britânica. É quase que fosse um fator de aglutinação desses atores políticos, que partindo desse consenso, aí sim disputavam o que eles achavam que seria mais eficiente, assim, né? Não é nem, enfim, é sempre pensando na eficiência dessa colônia, dessa administração. E aí essa frente que eu comentei de apoio aos árabes, né, foi conhecida como a primeira revolta árabe, que aconteceu de 1916 a 1918, fim da guerra. Foi um momento em que as tropas militares e os grupos civis que foram liderados, né, pelos filhos do Sharif Hussein de Meca e os emires Ali e o Faisal articulam-se com o Império Britânico e francês para atacar as tropas otomanas, chegam inclusive a cercar as saídas do Mar Vermelho para impedir a fuga. E ao mesmo tempo, os britânicos eles estão sufocando a outra rota de fuga para as tropas otomanas. E aí, nessa conformação, a Inglaterra promete as terras para os árabes erguerem essa nação independente, enfim, um período de formação dos nacionalismos ali na região, enfim. E aí, paralelamente, os britânicos eles vão esconder essa elaboração do acordo secreto, que foi o acordo Sykes-Picot, assinado em 1916, enfim, então, justamente no ano que se inicia a primeira revolta árabe, e vai representar uma divisão da região entre a Inglaterra e a França, com aval dos demais impérios europeus maiores, assim, sei lá, os czares, os russos, né, e os italianos. Esse acordo ele vai dividir a região do Oriente Médio em áreas de influência permanente entre a França e a Inglaterra. E aí cabe à Inglaterra o que a gente chama hoje de Iraque, de Palestina, e a França ficaria com o Líbano e a Síria. E seria esses mandatos que a gente hoje chama, né?
Dentro dessa divisão, ainda tem uma subdivisão entre áreas internacionais, zonas de influência, controle direto, etc., que a gente precisa entrar. Mas esse acordo ele foi assinado de forma secreta, né? E deveria ser publicizado só com o fim da Grande Guerra, quando saberia de fato quem seria o lado vencedor e tal, para poder fazer essa repartição. Mas em 1917 aconteceu uma coisa que também foi uma espécie de turbulência, né, por esse quadro geral do imperialismo europeu, que foi a Revolução Russa, né? Então, quando os bolcheviques tomaram o poder, eles inclusive tornaram públicos todos os documentos da administração czarista, e um deles era o Acordo Sykes-Picot. Então, enfim, eu sempre acho bem interessante essa maneira que o mundo conhece, né, o Acordo Sykes-Picot, e não só o mundo, né, mas que importa muito para a gente aqui, e, enfim, no quadro geral, que os árabes tiveram ciência, conheceram dessa forma esse acordo, né? E aí, enfim, existiu ali isso, claro que gerou uma turbulência da maneira como eles haviam planejado anteriormente, né, a implementação desse acordo. E para garantir essa ocupação colonial, os impérios europeus eles precisaram estabelecer ali, como sempre precisaram, né, em diversos outros momentos, uma relação com as altas camadas da sociedade que pretendiam dominar. E foi isso que garantiu, certamente, o funcionamento do mandato britânico na Palestina, que tem a ver com o que a Maria Luísa comentou, que a Frente Popular de Libertação Palestina vai caracterizar os grupos reacionários, né, dentro do mundo árabe. Enfim, esse acordo foi que definiu politicamente as fronteiras atuais da região, que parecem bem parecidas até hoje, né? Então, de 1916 até 2024. É bem parecido, assim, com exceções de enfim, disputas recentes por território, saques recentes, e disputas com os próprios grupos paralelos dentro dos próprios países, né? Mas eu acho bem interessante também para pensar como foi uma estratégia que parte também de uma outra experiência colonial, que foi a Conferência de Berlim, né, a partilha da África. Mas enfim, eu falei pra caramba, assim, mas acho que esse resgate histórico anterior à década de 30 ao próprio mandato é importante, porque para a gente entender que foram essas negociações durante o período da Grande Guerra em geral, mas esse acordo Sykes-Picot em particular, que vai legitimar a ocupação britânica na Palestina, sob a anuência da Liga das Nações, né? E que deu respaldo para essa doação das terras palestinas para a fundação do Estado de Israel. E eu acho assim que é interessante também, porque é importante a gente, faz necessário para que a gente possa enredar esse esforço, né, de inserir a história da Palestina contemporânea num contexto maior de disputas interimperialistas no Oriente Médio. As coisas não acontecem de forma indissociada, né? E, assim, brevemente também, que eu achei bem interessante ao longo da pesquisa, é que o teor dessas discussões da divisão das terras que aconteciam no gabinete de guerra do Churchill sobre a região do Levante, eles implicam também uma própria história que o Ocidente conta dela mesma. Então, por exemplo, os franceses, sobre quem ficaria com a Palestina, né, nessa discussão. Enquanto os franceses eles vão argumentar que a França tinha um direito hereditário à Síria e à Palestina, porque tinha sido a terra das cruzadas, alguns outros representantes da coroa britânica eles vão dizer que, como o Lloyd George, né, que foi um importante peão ali nessa questão, vão dizer que seria um ultraje deixar o lugar mais sagrado do cristianismo dentro da Palestina, né, na mão da França, que vai chamar de agnóstica, ateísta e tal. Então, esse tipo de acusações, digamos, que eles contam, que acaba que entra em choque nessa narrativa que o Ocidente conta dele mesmo, que tem diversas contradições, né, como, enfim, a gente pesquisa. E é isso aí, como na época os sócios majoritários do imperialismo europeu na época era os ingleses, né? A mão deles prevalece e eles ficam com o controle da Palestina histórica. E aí, a última coisa sobre esse período assim, que eu acho interessante comentar é que no final da guerra você tem os 14 pontos do presidente Wilson, o presidente dos Estados Unidos. E uma desses pontos para tipo, fazer guerras justas daqui para frente era justamente anulação de acordos secretos. Só que, enfim, o acordo Sykes-Picot ele nunca esteve em questão. Nunca esteve em questão, e eu acho isso interessante também, porque, enfim, é o fim da diplomacia secreta, na verdade.
que é basicamente a história da Primeira Guerra Mundial. Então, enfim, acabou que não valeu de nada e o Estado de Israel está aí até hoje, né? Como consequência direta dessa trama. Enfim, aí o segundo passo, digamos, né, para construção desse lar sagrado foi em 1917, que a Gabriela comentou, que foi a assinatura da Declaração de Balfour, que foi basicamente um termo de compromisso do governo britânico enviado para o Lord Rothschild, né, que foi representando aí na época a Federação Sionista, de compromisso do apoio do Reino Unido para o estabelecimento desse lar nacional povo judeu na região da Palestina. Essa declaração ela foi tecida, inclusive, por um grupo de britânicos que em muito se assemelha com o mesmo grupo que era do que enfim, articulou o Acordo de Sykes-Picot, que era um grupo que atuava no organismo de governo chamado Arab Bureau, que foi criado durante a Primeira Guerra, inclusive, com o objetivo é, de se estudar e se atuar e tal no Oriente Médio. Enfim, e aí só que é isso, eu comentei, né? Essas foram poucas linhas, assim, se não me engano, foram 16 linhas, mas essas 16 linhas da Declaração de Balfour, elas foram por muito tempo a base legal para as reivindicações sionistas em relação à Palestina. E por os 40 anos subsequentes, até a fundação do Estado de Israel, os palestinos vão se dedicar em argumentar pela invalidação da declaração. E é isso, um dos principais argumentos é o que vocês haviam trazido, né? Que foi emitida pelos britânicos já com a premissa de uma perda da soberania política dos palestinos ali que moravam, né? Porque eles não tinham a posse daquele território. E foi exatamente, mas é isso, né? Exatamente com essa perda da soberania política que a Inglaterra construiu o mandato britânico até 48 e com essa mesma perda da soberania política que Israel é fundado em 48. E aí, logo no ano seguinte da assinatura de declaração, Londres vai começar a tomar medidas destinadas a implementar, fazer valer esse compromisso, né? Mas é isso, esse período do mandato britânico, ele vai implicar numa gradativa expulsão dos palestinos dos seus postos de trabalho, uma substituição da mão de obra por mão de obra judaica, migração induzida dos camponeses palestinos para as cidades, né? Então de forma forçada, e a transferência de controle dos negócios palestinos pelo capital de judeus europeus. Eu acho que tem um historiador palestino também, bem chamado Bechara Dolmani, que ele traz elementos interessantes para pensar o surgimento do mandato. Que ele aponta assim, foi um processo que combinou a penetração europeia com o domínio otomano e as redes socioeconômicas e culturais palestinas indígenas, assim, que vão ter graves implicações, como a gente tem discutido, né? Por um lado, a formação dessa ideia da Palestina na consciência da população, ela não foi simplesmente uma resposta automática à invasão e ao governo estrangeiro, né? Porque tem muito esse debate também, de que os palestinos não existiam até serem assim chamados, né? E aí o que ele vai argumentar é isso, né? Que não foi nem a produção de uma consciência, uma resposta automática aos britânicos, nem também uma absorção acrítica dessas definições europeias da Palestina ao longo das linhas bíblicas, mas que essa ideia da identidade palestina ela vai ter sim raízes regionais, locais, e que ele argumenta, ele estuda muito o período otomano em si, e ele vai colocar que não é uma coincidência que o governo central otomano ele estabeleceu em momentos diferentes uma entidade administrativa com fronteiras muito parecidas com as do mandato britânico em 3 ocasiões do século XIX. Ele aponta em 1830, 1840 e 1872, a última já depois da Lei de Terras Otomana. E aí o que é interessante é que entre 1926 e 32, no século XX, portanto, anualmente 7.000 judeus vão migrando para a Palestina. E esse fluxo ele foi intensificado com a ascensão do nazismo na Europa, que vai modificar a escala de forma em que entre 1933, desculpa, fazer uma comparação, entre 26 e 32, 7.000 judeus migraram para a Palestina todo ano. Em 33 a 36, esse número pula de 7 para 43 mil, porque são esses judeus, e é isso, já tem também a consolidação da narrativa sionista, você já tem isso sendo disseminado, então, inclusive como um lugar em que as pessoas poderiam estar seguras, né? Porque, como já foi apontado aqui, em nenhum momento a ideia é deslegitimar
o tipo de perseguição, enfim, de opressão que os judeus sofreram ao longo da história, mas é justamente pensando nisso também que a ideia também não acontecer outro tipo de subjugação com outros povos, né? Mas é isso, então você tem um salto de 7 para 43 mil anuais, né, de imigrantes para o mandato britânico. E aí, isso que é interessante também tem a ver com essa narrativa da Europa sobre ela mesma, né? Porque após séculos em que a Europa ela forma um repertório do genocídio, do racismo científico, da perseguição, o ascenso do nazifascismo ele representa mais um desafio a essa narrativa do Ocidente. Porque, ao mesmo tempo que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos tal, eles vão criticar a Alemanha, seu discurso antissemita, os próprios nazistas, e eu achei isso muito interessante no livro da Viviane Foster, que ela aponta que o próprio Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler, ele vai dizer que é muito curioso constatar que esses países cuja opinião pública criticar nossa política a favor dos judeus sempre é de recusar acolher essas pessoas. E aí, porque não era de interesse deles acolher essas pessoas, né? Porque eles também, enfim, os Estados Unidos viviam, né, um apartheid. Então, e é isso, eles não abrem as fronteiras e eles empurram esses grupos perseguidos para a Palestina, para a Terra Prometida, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa coisa dessa ideologia da Terra Prometida, um povo sem terra, uma terra sem gente, tal, que seria a Palestina, né? Que, claro, tinha gente pra caramba, inclusive judeus, árabes. Então é impossível pensar o mandato britânico sem pensar esses estreitamentos do vínculo com o sionismo, né, presente e tal. O mandato ele vai funcionar de 1918, pós-guerra, até 1948, e é um período de controle político, administrativo, militar, que não é feito pelas populações locais, mas sim por esse Império Britânico, né, onde o sol nunca se põe à época, né? Foi um período imerso num senso de urgência. E aí eu acho interessante que um historiador palestino ele comenta assim, o Tarif Khalid, ele vai dizer que é um período em que um senso de urgência, uma consciência de que o próprio solo da Palestina estava prestes a mudar o seu caráter. Então, é um período de conformação dessas identidades e das formas de resistência também. Ele também identifica, né, corretamente que é uma administração britânica, mas também de seus clientes, os sionistas. Ele usa exatamente essa expressão. Acho que para entender também o período final assim do mandato britânico, acho que é legal falar da Segunda Revolta Árabe, que foi um momento muito importante da formação de uma história da resistência palestina, assim. Foi entre 1936 e 39. Assim, o contexto geral era um contexto em que, enfim, o governo britânico ele não investe em estrutura de saúde, de educação, e aí isso também é um processo facilitador assim da entrada sionista, de agências sionistas na vida cotidiana da população. O investimento britânico ele é direcionado à transferência de terras e substituição de mão de obra para permitir uma apreensão de taxas de impostos desses grupos também. E um outro elemento que é importante, que é um crescimento do setor privado de serviços árabes, que é para atender as demandas palestinas de saúde básica. Assim. Então, é um período de reconfiguração. Então, enfim, sei lá, existia uma mortalidade infantil muito grande. Tudo isso vai criando um caldo de insatisfações da população, principalmente a população camponesa, inclusive em certa quantidade judeus também, que recém-imigrados, por exemplo, mas também já moradores da região. Tem um artigo bem interessante de um historiador econômico chamado Mahmoud Yazbak, que ele vai falar justamente sobre esse pré, assim, e como que essa repartição das terras implicou nesse contexto. Né? E aí, enfim, nesse caldo aí de insatisfações e tal, você tem um personagem importante que é chamado Al-Qassam, que ele foi um pregador árabe, né, um clérigo e tal do Islã durante o mandato britânico e foi também o fundador da primeira organização, digamos, paralela da resistência palestina chamada Mão Negra. E ele foi assassinado pelos britânicos em 1935. E a morte dele, ela vai desencadear essa grande revolta árabe em 36, no ano seguinte.
Inclusive, o nome dele hoje dá nome ao braço armado do Hamas, Al-Qassam, Brigadas Al-Qassam. E eu estou comentando sobre a segunda revolta árabe porque isso foi um ponto de inflexão muito importante para essa história, assim, né? Então, a morte dele implica uma supressão dos britânicos contra a revolta, porém, esses caçanistas eles vão se articular, matar colonos sionistas por retaliação, enfim. E aí, em reação aos sionistas, eles vão se retaliar isso, né? Com árabes e tal, e aí isso se transforma numa revolta generalizada, mas tinha um programa político, assim. Então, eles queriam o fim do mandato britânico e o fim da usurpação dos sionistas de suas terras. E essa revolta, ela é muito usada até hoje, assim, porque é isso que eu falei, né? O braço armado do Hamas é nomeado seguindo esse personagem. Mas ele por um lado, é muito utilizado por grupos palestinos para reivindicar a origem dessa ocupação colonial pelos britânicos, isso, com os britânicos como facilitadores, e também para identificar esses grupos árabes que corroboraram com o processo, né? Mas, por outro lado, ele se torna, essa história, que foi uma história, tipo, começou com uma revolta generalizada, mas se construiu uma grande guerra, uma grande greve geral nacional, com boicote, com resistência, com protesto, assim, muito generalizada, que chegou até, em certo momento, aos britânicos, que, enfim, estavam nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, né, eles estavam, tipo, dividindo as atenções entre os palestinos ali na revolta, os mandatos do Oriente Médio, e a Europa, que estava pegando fogo, né? Então, essa divisão do exército implica, inclusive, e também a organização dos palestinos, implica no Império Britânico perdendo o controle da Palestina por uma semana. Assim. E, enfim, essa história, ela cria uma espécie de melancolia, assim, tipo, o que poderia ter sido se a gente tivesse ganhado isso, sabe? E isso é muito importante para a construção dessa identidade. A própria Frente Popular da Libertação Palestina utiliza muito dessa história em alguns momentos, né? E eu acho isso muito interessante, porque é um sentimento que até o Enzo Traverso ele chama de melancolia da esquerda, né? Que é essa ideia do que poderia ter sido, e é quase como se fosse um luto de um passado que não se concretizou. E isso tem muita reverberação nessa história dos movimentos de libertação no Oriente Médio, e principalmente o movimento comunista do Oriente Médio, que já foi muito forte. Então, enfim, a resposta britânica da Europa foi. A resposta britânica para isso foi repressão, a partir das experiências coloniais que eles mesmos já tiveram em vários outros momentos. Né? Então, as guerras civis na Índia, na Irlanda, a revolta egípcia no Iraque, a guerra Boer, enfim, tudo isso, né? E aí eu acho que uma das soluções, e aí, enfim, estou finalizando, assim, sei que falei bastante, é que uma das soluções, no período que eles estão perdendo completamente o controle, que nesse período das greves gerais, que é a primeira fase da revolta, eles vão puxar com a Liga das Nações uma comissão, que ela foi montada 6 meses depois da deflagração da revolta árabe. E o objetivo dela é compreender quais motivos levaram à sublevação desses grupos, por um objetivo comum. Então era meio que assim, cara, por que eles estão fazendo isso? Assim, claro que é meio que uma tentativa de demonstrar um falso controle também, né? Mas por que eles estão fazendo isso e como que a gente resolve isso? Será que qual que é deles, sabe? E aí, enfim, foi a primeira vez, né, essa comissão, a solução que eles apontaram foi o primeiro projeto de partilha entre judeus e palestinos da história. E, enfim, acabou que, com modificações, acabou que foi de fato a primeira proposta de partilha. Né? Enfim, eu acho isso muito interessante, porque é justamente em resposta à ressurreição, né, dos palestinos. Mas, enfim, eu acho que depois de falar isso tudo, assim, eu acho que espero que tenha ficado claro que, né, que desde o primeiro momento, o sionismo e o Estado de Israel, né, eles vão precisar de um polo imperialista para existir. Até hoje, aliás, né? Então, quem financia o exército israelense? É o keynesianismo militar dos Estados Unidos. Quem que alimenta Israel, que precisa importar 90% dos seus alimentos? São países europeus e os Estados Unidos, Suíça, Holanda, Itália e os Estados Unidos. Quem que vai modificar a lei de terras otomana para privilegiar essa transferência de terra para os sionistas? É a Inglaterra. Então, para o imperialismo europeu, desde antes, né, mas também hoje no atual ciclo de acumulação estadunidense, é importante, é perfeito, na verdade, ter um protetorado militar
no que eles chamam da única democracia do Oriente Médio. E é claro que essa caracterização é mentira, como espero ter ficado claro também, né, pelo que a gente colocou, mas é isso, não existe uma democracia no Estado colonial, ainda mais no Estado colonial, que se organiza numa apartheid, numa guerra contra sua própria população, né? Então, enfim, o Oriente Médio, eu acho que não à toa, ele é chamado de o coração do mundo, né, por um poeta e militante palestino, Ghassan Kanafani. A gente está falando dos maiores produtores de petróleo do mundo, e ainda assim, parece que essas guerras, esses conflitos que ali ocorrem, eles parecem cair do céu, né? Inclusive, sempre é justificado a partir de uma narrativa religiosa. Eu lembro desde, sei lá, desde adolescente, assim, que teve em 2014, né? Que iniciou um novo processo de revoltas na região. E eu lembro que aparecia sempre um cara na TV para explicar as diferenças entre os muçulmanos, né? Que hoje eu sei que seriam os sunitas e os xiitas. E aí parece que a gente sempre entendia tudo a partir dessa distinção interna dentro da religião. Só que, enfim, acho que às vezes é muito mais interessante para entender essa relação, sei lá, pensar com quem que eles fecham, se eles têm aproximação com Israel, com o projeto de Israel, o projeto dos Estados Unidos, com os russos, com os iranianos e tal. Enfim, não é claro que é um conflito político, né? Tudo é político, né? Todo esse tipo de relação é política. E é isso, assim, espero que tenha ficado expresso aqui as relações, né, do colonialismo britânico com o sionismo. E é isso. Pô, muito bem, Maria. Muito obrigada pela sua fala. Acho que muito do que você falou aqui eu nunca tinha nem ouvido falar, então que bom que você está aqui. E eu acho muito legal que isso que tanto você como a Malu enfatizam sobre a questão da construção de narrativas a partir até mesmo da historiografia, que a gente vê que é algo que não está restrito aos sionistas, né, mas que também está nas nações europeias que estão também tentando legitimar suas ações, né? E aí você falou sobre a questão da religião e que ela é mais uma justificativa do que uma causa, né, das tensões entre judeus e palestinos ou árabes, né, no geral. E nessa mesma linha de pensar disputa de discursos, eu queria parabenizar vocês duas por estarem nesse movimento de pesquisar o Oriente Médio e principalmente por se posicionarem ativamente com o povo palestino e denunciando o genocídio e a política colonial do Estado de Israel, porque eu acho que é preciso muita coragem para falar sobre esses assuntos, ainda mais quando a gente pensa que são assuntos pouco pesquisados, e até mesmo quando a gente olha para o nosso departamento de História na UF, que esse assunto não está muito em voga, né? Então eu imagino que muitas vezes vocês estejam buscando esses conhecimentos de forma quase que autônoma, né? Então queria parabenizar vocês por isso. E antes de encerrar o episódio, eu queria também pedir recomendações para os nossos ouvintes que queiram se aprofundar nessa temática, né? Então, se vocês tiverem indicações de livros ou artigos, enfim, muito do que vocês já citaram aqui, né? Porque a gente vai deixar isso tanto na descrição do episódio como no nosso card de divulgação no Instagram. Eu queria indicar, né, os textos que eu acabei não mencionando na minha fala, mas que eu uso na minha pesquisa, que eu mencionei o tempo todo, que é o Limpeza Étnica, um artigo do Ilan Pappé, né, que é bem conhecido, enfim, que ele vai destrinchar esse conceito e caracterizar esse acontecimento na Palestina. E dele também um ensaio em que eu falei que ele faz uma comparação do sionismo com outros fenômenos coloniais, que é o sionismo como colonialismo, uma visão comparativa do colonialismo diluído na Ásia e na África. E outro também que eu falei, que é o do Jeff Halper, né, que é um autor que está muito em alta agora, né, esse livro dele, ele é bem recente e, assim, foi lançado um pouco antes dessa escalada de tensão que está acontecendo lá, né, que é o Descolonizando Israel e Libertando a Palestina, e o do Hodgson, que é o Israel, um estado colonial de assentamento, que vai ser escrito lá na década de 70, iniciando aí esse debate, né, como eu tinha falado. E esses são os textos que eu mencionei, né, e que eu indico muito, assim, principalmente os do Ilan Pappé e do Jeff Halper, para quem quer se inteirar mais sobre a questão. E queria agradecer pela oportunidade de estar falando sobre isso, parabenizar vocês pelo trabalho, por estarem trazendo esse tema, né, assim como a Maria falou. A gente tem visto poucas pessoas falando sobre isso, né, apesar de, ano passado, quando a gente teve a tomada de ação do Hamas, a gente viu muita gente falando sobre isso, muitas coisas, muitas
enfim, a mídia falando sobre isso o tempo todo, claro que na perspectiva de Israel, mas na universidade também a gente viu muitos eventos sobre isso, e agora se passou um ano disso, e parece que a gente está cada vez mais normalizando as cenas horríveis que a gente vê desse genocídio que está em curso, né? Então, acho muito importante vocês estarem trazendo isso agora, mesmo um ano depois disso estar acontecendo, porque mostra o quanto a gente não pode normalizar isso que está acontecendo. Então é isso, obrigada, gente. Com certeza, é muito importante mesmo esse trabalho continuado, né, de discussão sobre que mesmo você mesmo falou, né, Maria Luísa, mesmo se houver um cessar-fogo, se for, né, nas conformidades no que existia antes do 7 de outubro, a gente ainda vai precisar falar bastante sobre isso. Mas então, sobre as indicações de literatura, eu acho que essas indicações que ela fez são muito boas também, e eu vou aproveitar também para indicar algumas coisas, o que eu tinha comentado no início da minha fala, da história dos povos árabes, do Albert Hourani, é uma boa introdução, bem geral, um panorama bem abrangente, assim, que traz muitos elementos e ele sempre pensando nessa interrelações entre esses países, que hoje são países, né? Uma outra indicação mais recente de um livro que saiu há pouco tempo, que é o Gaza no Coração, organizado pelo Rafael Domingos Oliveira, saiu na editora Elefante. É um trabalho muito maneiro, um trabalho editorial muito bacana. E aí, eu indicaria também um livro que é um debate que está sendo feito no mundo árabe, assim, que eu acho que é bem bacana, foi recentemente traduzido para o português, que é o Guia Árabe Contemporâneo sobre o Islã Político, que foi organizado pelo Ibrahim Aburabi. E aí, enfim, tem uma coletânea de textos bem diversos, alguns falam propriamente dessa discussão sobre o Islã político, sobre essas organizações, sobre formas de resistência, outros vão falar sobre a caracterização do colonialismo, sobre, enfim, temas sobre o próprio lobby israelense, como que ele opera no Oriente Médio, é muito interessante, fica a indicação. E por último, pensando o pessoal que é da história também, que é um artigo da professora Arlene Clemecha, que eu citei aqui, que se chama História Árabe, Disciplina Acadêmica e Visão de Mundo. Ela é professora da USP, da disciplina de História Árabe, e eu acho que traz um bom contato para a gente ter com o que se discute sobre essa historiografia, sobre o Oriente Médio. E é isso. Obrigadão pelo convite. Quem quiser conhecer mais, não sei, a gente tem no grupo de leitura de Oriente Médio e Mundo Árabe esses encontros mensais e também a gente organizou uma biblioteca, né, no Drive, com bastante literatura sobre a Palestina e outros temas que se relacionam. Muito obrigada, gente. Queria muito agradecer a participação de vocês e parabenizar pelas pesquisas que vocês desenvolvem. Eu acho que foi muito bacana essa conversa. E principalmente fazer esse episódio agora depois de um ano, né? E fazer esse episódio de continuidade também da nossa série de episódios de 2021. Acho que isso é muito importante. A presença de vocês aqui foi fundamental para isso. É isso. E encerrando o episódio, eu gostaria de lembrar o nosso ouvinte a seguir a gente nas redes sociais. No Instagram a gente está como @PetHistoriaUF. No Twitter ou X, que voltou recentemente, a gente está como @PetHistória. No Facebook a gente está como Pet História UF Niterói. E no YouTube a gente está como Pet História UF. E gostaria de lembrar que a gente está publicando os nossos episódios que saíram nas plataformas de áudio. Estamos postando no YouTube, né? Porque é gratuito. E a gente vai deixar também algumas recomendações de perfis ou de portais jornalísticos para que vocês possam acompanhar também o que anda acontecendo na Palestina para além do que passa na televisão, né? Porque a gente sabe que essas iniciativas são muito silenciadas, né? Pelas próprias plataformas os aplicativos, as redes sociais, enfim. Eu gostaria de agradecer você, ouvinte, que ficou até o final. Continue acompanhando a gente nas nossas redes. E agora eu vou passar para a Nath para ela fazer os créditos. Esse episódio foi apresentado por mim, Natália Tanásio, e pela minha amiga petiana, Gabriela Doscher. A edição vai ficar com a Lívia de Moraes e a revisão com a Camille Silva.